Querido Deus e querido Pai, nós nos debruçamos novamente de joelhos diante de Ti, pedindo que o Senhor nos ajude nessa aula, que o Senhor, principalmente, nos ajude na ajuda às pessoas que precisam da Tua ajuda. Abençoa cada um de nós, o que nós vamos falar, o que nós vamos ouvir e o que nós vamos pensar também. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, já perdemos 3 minutos, né? Permitir todos. Bom, deu para vocês perceberem que isso aqui, para mim, é grego, né? É grego. Eu sempre insisti que eu preferia estudar as metodologias, as práticas da nossa área e não gastar tempo nisso. Ainda que o Vili, o meu anjo da guarda, meu assessor, meu companheiro de 50 anos, me ajude em tudo. Eu agradeço a Deus por isso. Bom, vamos recordando aconselhamento que nós vimos a semana passada. Aconselhamento bíblico é para resolver as dúvidas que as pessoas têm, ajudar na luta contra os seus pecados, orientar em suas responsabilidades, promover crescimento do conhecimento da graça salvadora. Nós vimos isso aí bem detalhado a semana passada. Eu estou recordando, porque eu estou vendo que tem algumas aqui que não estavam a semana passada, né? Então, em todo esse contexto, nós vamos vendo que não se fala em resolver problemas. E eu vou insistir de novo com vocês. Aconselhamento bíblico não é para resolver o problema dos outros, ainda que nós sejamos, muitas vezes, constrangidos ou animados, entusiasmados e assim, às vezes, até vendo a necessidade da pessoa, querendo ajudar. Mas o aconselhamento mais eficiente é aquele em que a pessoa encontra o caminho da solução das suas questões na palavra. Na palavra. E o nosso trabalho é realmente levá-las a encontrar esse caminho. E para isso nós temos que conhecer a palavra. Os nossos cursos de aconselhamento, eles nos dão técnicas, eles nos ensinam meios, mas o nosso conteúdo é a palavra. Nós vimos que o aconselhamento pode ser informal, daquele que acontece eventualmente num lugar ou no outro, assim, sem agenda. Ele pode ser formal, com agenda. Ele pode ser feito via telefone, quando não há outro jeito. Atualmente, nós temos via internet, por WhatsApp, por videoconferência, por videoligação, tudo isso. Mas nós já falamos também que o ideal sempre é o presencial, né? Não tem como, né? Não tem como. Temos que tomar cuidados, né? Uns cuidados essenciais de não termos um envolvimento grande e nem íntimo com as pessoas. Nós já vimos que, havendo necessidades imediatas, digamos, a pessoa cortou a luz da casa dela. E na nossa igreja, que é grande e que tem um ministério de promoção social, a gente envia para a promoção social. Não é indicado que a gente faça isso, que a gente pague a conta, ainda que a gente possa ser levada a fazer isso, ou levada a emprestar um dinheiro, ou levada a dar uma carona, ou uma coisa assim. Não é conveniente que a gente faça isso. Da mesma forma, não é conveniente receber em casa, né? Na sua casa. Eu estou recebendo agora na minha casa porque é gente da igreja, é gente que eu já conheço, mas
não convém que a pessoa adentre a sua intimidade, né? Nós temos que respeitar a condição de aconselhando e aconselhado. Ainda que estejamos sem possibilidade, né, de receber. Bom, mais uma aqui para entrar. Nossa, tem muita coisa, viu? Tem que apertar aqui, apertar ali, tem que ler de um lado, ler do outro, olhar para vocês. Nossa, mas dá certo, no fim dá certo. Quem me conhece sabe como eu sou, né? Sayuri, Vera, Analia. Bom, formal e informal. São 3 passos básicos em qualquer aconselhamento. O primeiro é entre no seu mundo, o segundo é entenda o problema e o terceiro é leve as respostas de Jesus Cristo. No primeiro, que nós vimos na semana passada, entre no seu mundo, constrói um ambiente, já falamos sobre o plano da redenção, né? Então, você tem que ser sábio para perceber se você já vai falar disso no primeiro encontro ou se vai deixar para testar isso, porque às vezes a pessoa está chorando, está oprimida, está em sofrimento, e ela te fala assim, não, eu não quero, eu não vim aqui para escutar sobre religião, eu quero uma solução para o meu problema. Sejamos sábios, não pode deixar de oferecer o plano e checar o plano dela. Ingredientes essenciais, amor, conforme aquelas qualidades de 1 Coríntios 13. Ame a pessoa que te procura. Não é fácil para ninguém procurar uma pessoa e falar, me ajuda porque eu estou com problemas e eu não consigo resolver. Não é fácil. Exige humilhação e humildade. Compaixão. Estavam angustiados como ovelha sem pastor. Jesus teve compaixão da multidão. Respeito. Não seja curioso. Limite-se ao que a pessoa lhe conta. Ainda que às vezes dá vontade, né, de ser curioso, perguntar, como é que aconteceu, como é que foi? Não seja curioso. Respeite os limites da pessoa e do que ela quer falar. Confiança é uma via de 2 mãos. A gente confia no que a pessoa está falando e ela confia na nossa discrição, né? Ela tem que perceber, saber e entender que, como eu já falei, o seu problema não vai ser publicado no boletim do domingo próximo. E nem vai ser o tema da reunião de oração. Confiança. E nós temos que confiar que o que ela fala é verdade. Porque se for mentira, não tenha dúvida, aparece no instante. Esperança é a primeira e a coisa mais importante no primeiro encontro. E a esperança, qual esperança? A esperança de que Deus pode e tem solução para a questão dela, né? Não é a esperança na solução do problema, da forma como a pessoa quer, né? Que meu marido volte, que meu filho largue a droga, que o meu marido pare de me maltratar. Não é essa a solução, mas é a esperança que o Senhor nos dá. A esperança a partir do que Deus fez na minha vida, como Deus já resolveu e já deu esperança na vida de outras pessoas. Não minimize seu pecado, mas minimize o poder de Deus e o perdão de Deus, porque sempre vai ter pecado, gente. Sempre. Se não tem pecado, não tem problema. Vocês concordam? Decore versículos que dão esperança para poder dar na hora que a pessoa aparecer. Porque às vezes você está na fila do mercado, você não tem a Bíblia para abrir lá na hora. Então você tem que falar, olha,
Salmo 46 fala, o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. O dia da angústia que você está vivendo hoje, né? Ou outros versículos que você tenha de cabeça. Aplique histórias de personagens bíblicos de acordo com a situação. Isso já no aconselhamento, né? Ou exemplos que você pode buscar na segunda, na terceira, no terceiro encontro, que se encaixam na situação dela, né? Pode ser Elias, que teve medo, pode ser Davi, que pecou e se arrependeu, e daí para frente, você tem que conhecer. Uhum. No segundo, entenda a pessoa, em segundo passo. Então, o primeiro é entrar no mundo da pessoa. Entrar, porque ela está com problema e ela precisa de ajuda, e nós temos que conhecer o pecado, o problema. Entenda a pessoa e não apenas o problema. Como eu falei para vocês, nós não aconselhamos nem adúlteros, nem alcoólatras e nem viciados, mas pessoas que têm problema com o adultério, pessoa que tem problema com vício, né? Não são pecados com braços e pernas. É gente. Entenda a pessoa, não apenas o problema. E para entender a pessoa, vai ter que conversar. Explique para a pessoa que o nosso trabalho é conversa. Uhum. Seriam muitas conversas para que nós possamos entender a sua questão e levá-las ao que Deus fala sobre isso, né? Leve-os a ver os propósitos de Deus em qualquer situação. Deus está comprometido com você, em fazer o melhor por você. Participar dos sofrimentos de Jesus, conforme Filipenses 3:10, quero conhecer a Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição, sim, mas participar de seus sofrimentos eu não quero. Eles já têm sofrimento demais. Então, sejamos sábios nessa apresentação. Entenda a pessoa e não apenas o problema. Situação, problema... Bom, talvez vocês já viram em outras aulas de aconselhamento, de estudos, esquemas, né? Usar muitos esquemas. São muito bons a gente desenhar para a pessoa poder entender melhor a dinâmica ou a problemática da sua situação. Então, nós temos aquele esquema que é muito conhecido do trono, né? Tirou Deus do trono e pôs você. Tem a escadinha que você vai subindo. Vocês já conhecem. Tem aquele esquema da pirâmide, né? Da pirâmide, que também é muito conhecido. Eu gosto muito do esquema das 3 árvores. Comportamento, palavras, ações e emoções. Entendendo o coração, porque do coração é que vem as motivações, né? Marcos 7:20, né? Alguém pode abrir aí para ler, para a gente não gastar o tempo? No coração vêm as crenças e as motivações. Esse versículo, Provérbios 4:23, esse você tem que saber de cor, você não precisa abrir. Sobretudo, o que deves... Vamos! Sobretudo, o que deves guardar... O seu coração. Guarda o teu coração. Por quê? Dele procedem as fontes da vida. Então, acima de tudo que você vai cuidar do teu coração. Porque dele é que vêm as suas crenças e as suas motivações. O que são crenças? Aquilo que você acredita. O que são motivações?
o que te leva a fazer, os seus motivos. E os seus motivos e o que você acredita vem do seu coração. Esse versículo é chave, ele é a base do nosso aconselhamento e você tem que ter eles sempre na sua cabeça, né? Em suma, entender a necessidade da pessoa é responder a essa pergunta. Eu sou capaz de ver a vida como esta pessoa está vendo? Porque eu estou vendo de outra ótica, né? Eu estou vendo da forma como ela está me contando. Entender a situação da pessoa é entrar no lugar dela e imaginar o que ela está passando com um filho viciado dentro de casa, com um marido que ameaça abater, com uma filha rebelde, ou com uma mãe que não respeita, ou outros casos, né, que podem aparecer. Entenda a sua necessidade. O diagrama das 3 árvores, que está horrivelmente desenhado nesse desenho que vocês estão vendo aí, para quem já assistiu a minha aula e viu o material que eu tenho, né, Sayuri? Vera também viu? O material que eu tenho esse material feito em patchwork, que a Adriana Couto me fez tão gentilmente. O meu material é lindo, é colorido e é dinâmico, né? Porque eu vou montando ele aos poucos. Mas dá para entender aqui. Vamos ver. O que nós vamos ver nesse esquema. Primeira coisa, acima, o que é que tem? Um triângulo. O triângulo representa... Você vê que o triângulo está circulando tudo, né? Ele está tomando conta de tudo. É Deus soberano, santo e bondoso. Que seria englobando tudo, né? Soberano sobre toda esta situação. Nós temos um sol que nós vamos representar como o problema. É o sol que está esquentando a sua cabeça. É o problema que te deixa a dificuldade que você está enfrentando, representado por esse sol. Ao lado, nós temos umas gotas de orvalho, né? As gotas de orvalho, elas representam coisas boas que a pessoa encontra mesmo nessa situação. Sim, o meu marido bebe, mas quando ele não bebe, ele é muito bom. São as gotas de orvalho, né? O filho é viciado, mas quando ele está sóbrio, ele me ajuda, ele é o provedor, tudo isso. As gotas de orvalho, elas são colocadas pela pessoa. A pessoa se refere a elas, né? Ele é um bom provedor, ele é um bom pai, né? Ele atende as necessidades da mãe, tudo isso. Mas as gotas de orvalho, embora elas apareçam, elas não vão ter a mínima importância na equação do problema. Elas só são referência. E agora nós vamos para as 3 árvores, né? Vamos avaliar primeiro a árvore do lado esquerdo. A árvore do lado esquerdo, ela vai representar a árvore que dá frutos ruins, né? Aliás, quem abriu o texto de Marcos 7:20? Que eu não chamei? Alguém abriu? Eu. Leia, abri. Por favor. Por favor, Betânia. 7:20, né? Isso. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Então,
O que é isto? São palavras de Jesus para dizer que os males vêm do coração. E isto nós vamos ter que levar o nosso aconselhado a entender, né? Que o tapa não vem da mão, que o palavrão não é problema da boca, mas de onde vem isto? Então, a árvore do lado esquerdo, essa árvore bem feinha, é a árvore que vai dar frutos ruins, não é isto? Maus frutos vêm de más raízes. Naquilo que você crê, naquilo que você quer. Avalie as origens dos seus pensamentos errados. De onde vem isto? De onde vem o fruto ruim? Agora, o que é fruto ruim? Quando você vai fazer esse desenho do fruto ruim, você vai lembrar da árvore. Fruto é o que se vê. Fruto ruim na vida da pessoa é o que se vê. Então, qual vai ser o fruto ruim? O fruto ruim são as manifestações da ira. Não é a ira. Manifestação da ira, que é a violência, que é o tapa, que é a agressividade, né? Palavrão. Manifestações do orgulho. O orgulho não se vê as manifestações do orgulho. Então, qual pode ser um fruto ruim? O adultério. O adultério se vê, ele é concreto. Fruto ruim é o que aparece. Aí a gente vê na árvore, né, que depois ela desce para um coração, né? Nesse tronco, no meu material, tem o coração menos. Coração menos é falta de temor a Deus. E fruto ruim vem de falta de temor a Deus. Não tenha dúvida. E a falta de temor a Deus vem de raízes ruins. Na minha árvore, abaixo desse coração preto, está cheio de raízes, né? Que são palavras de Jesus. Fruto ruim vem de árvore ruim. E a árvore boa vai dar fruto bom. Então, o fruto ruim pode vir de cobiça, pode vir de desejo de controle, pode vir de princípios errados e pode vir de buracos de doutrina, coisas que ou foram aprendidas erradas, ou foram ensinadas erradas, ou estão sendo vivenciadas erroneamente. Uma das que a gente mais vê de buraco de doutrina é sobre soberania de Deus. Você pergunta para o crente, ele te fala direitinho, Deus é soberano. Sim, quando você pergunta onde Deus está nisso, Deus está em tudo. Só que desses problemas aí, deixa comigo que eu cuido. Eu faço do jeito que eu quero. Eu resolvo como eu acho melhor. Buraco de doutrina. Deus é soberano, mas eu não exerço ele na minha vida. Dessa forma. Reaja com as... ensinar, né? Com as reações e ações do Senhor. Só depois que estiver bem entendida esta parte, fruto ruim vem de falta de temor a Deus, que vem de raízes ruins, é que pode se passar para a outra árvore, que ela é completamente o oposto da primeira, né? Que ela vai ser que tem frutos bons, provenientes de temor a Deus, que são provenientes de raízes boas. Mas a pessoa vai falar, pode ser, mas como é que eu faço isso? De uma árvore para outra. Então, quando a gente desenha,
Vocês viram que eu falei 3 árvores, mas até agora só tem 2. Árvore ruim, proveniente de fruto ruim, e Deus quer para a sua vida uma árvore que dê frutos bons, proveniente de temor a Deus e de raízes boas. Nomeie, faça a pessoa nomear a mudança do fruto, de palavrão para linguagem agradável, de adultério para fidelidade, de violência para pacificação, de conflito para uma vida em paz. Faça a pessoa nomear essa diferença. Depois que ela tiver entendido bem a primeira parte, para ela nomear qual é o fruto que ela tem que ir buscar. Os frutos, ela vai dar esses frutos quando ela buscar com temor a Deus as raízes boas. Então, mas como fazer isto? Aí é que vem a terceira árvore, que é a que está no meio. Você sozinha não faz isso. Você não consegue checar se Jesus Cristo realmente é o Salvador e se passou a ser o Senhor da sua vida. Então, vejam, o rio, que no meu desenho é em azul, porque é um rio, ele sai da cruz, onde estão todos os pecados. Os pecados estão todos aos pés da cruz, porque eles foram perdoados. E não só os seus pecados. Nós gostamos muito de pensar e de falar que Jesus morreu pelos meus pecados, não é? Vocês gostam? Nossa, nós gostamos muito de falar isso. Mas e quando é o pecado do outro sobre mim, que me ofendeu e que me magoou? Onde está o pecado dele? Também está aos pés da cruz. E esse é um princípio básico do perdão. Então, os pecados estão aos pés da cruz e a graça e a misericórdia do Senhor, ela passa pelo meu coração. Façam esse trajeto olhando. Ela passa pelo meu coração de raízes ruins e vai me transformar num coração de raízes boas, que tem temor a Deus e que vai dar frutos bons. Sim, você vai dizer, isso é tudo muito bonito, realmente, mas é eficaz. Eu gosto deste esquema, porque ele me parece completo. E a pessoa pode... Eu uso, assim, de diversas formas, dependendo da pessoa. Faz uma árvore num dia com o sol, Deus... E o problema tem sempre que ter. Faz primeiro a primeira árvore, explore bastante com a pessoa, para ela entender bem a natureza do seu pecado, que está aos pés da cruz, da falta de temor, e de onde vem isso, né? De onde vem essa manifestação de ira que te fala a brigar tanto? Vem de uma raiz ruim, vem de um desejo de ter a sua vontade sobre tudo, vem de um desejo de controle sobre a vida do outro. E para isso você precisa estudar sobre ira, sobre controle, sobre cobiça, para poder saber quais são essas raízes ruins. Entende? Vocês veem que a nossa vida de conselheiro é uma vida de estudo. É conferência, é livro, é palestra, e nós estamos sempre buscando e renovando e nos equipando. Então, assegure-se que a pessoa entende que os seus pecados e o pecado do outro estão aos pés da cruz e que a misericórdia do Senhor, passando pelo seu coração, vai transformá-los. Assegure que a pessoa
entende e acredite nela. Ela primeiro precisa mudar o que ela pensa. O que, lembram? Do coração vem o quê? Crenças e motivações. Então, ela precisa mudar o que ela acredita. E na conversa, você vai ver no que ela acredita. Ela acredita que ela está sempre certa, ela acredita que ela é a dona da verdade, ela acredita que todos têm que obedecer, né? Ela acredita que Deus vai fazer o que ela quer, e por aí vai. Tudo pensamentos errados que devem ser mudados. E você tem que explorar de uma forma prática e objetiva isso daí. Objetivo. Esse seu pensamento está errado. Deus não quer que você pense assim, né? Ela precisa primeiro mudar o pensamento, as suas crenças, que a levarão a mudar as suas atitudes, conforme Romanos 12, 1 e 2, que você já conhece. Não se amolde ao mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda o teu jeito de pensar. Seja objetivo em falar para a pessoa. Você tem que mudar o seu jeito de pensar. Falei para vocês, né? Que estou atendendo uma mulher que ela fala que o marido dela faz tudo errado. Ele faz tudo errado e eu faço tudo certo. Bombas! Será? Não tem quem faz tudo errado. Ninguém é perfeito e ninguém é só defeito. Ela acha que ela é perfeita e que ele é só defeito. Então, seja objetivo em apontar isso para a pessoa. A pessoa não faz tudo errado. Tem as gotas de orvalho lá que ela falou, né? Conduza a Jesus Cristo e as respostas que ele tem. Isso é o confronto. Fale a verdade de Deus e direcione aos passos de mudanças, coisas práticas. Detectar os gatilhos que levam à tentação e ao pecado. Quando acontece, nós vamos ver as perguntas, né? Como você vai perguntar? Para descobrir qual é o gatilho. Ou o gatilho do pecado. Elimine essas ocasiões para não recair. Vigie, ore. Não deixe de considerar que é difícil, porque está habituado ao pecado. Quando as pessoas falam que é muito difícil, eu tenho uma coisa que geralmente desarma um pouquinho e até elas dão risada. Eu falo assim, olha, as coisas fáceis já fizeram todas. Para nós, só ficaram as difíceis. Por isso, realmente, o que você tem que fazer é difícil, né? A pessoa até acha graça. Esteja certo que a pessoa entende seu propósito ao fazer as perguntas. Olha aqui, eu não devia ter mudado, não é? Situação é o calor do sol, o orvalho. Comportamento são os frutos, que são palavras, ações, emoções, os frutos. Coração vem as crenças e a motivação, que é o raiz. Nesse meio tempo aí, eu ainda coloco a falta de temor a Deus. Reaja com as emendas, com as emoções, assegure que você a entende, leve a uma compreensão bíblica do seu problema. Esteja certo que a pessoa entende seu propósito com as perguntas que você vai fazer. Não faça suposições erradas. Ah, você pensa assim, você fez isso por causa daquilo? Não! Se não está claro, você pergunta. Você fez isto por causa daquilo? Você respondeu para ele porque ele tinha bebido? Não faça suposições. Sempre pergunte. Tome cuidado em juntar as coisas. Sempre que tiver alguma dúvida, mas o que você quis dizer com isto? Explica melhor quando você disse que está tudo atrapalhado. Explica melhor o que é.
para você uma pessoa complicada. Aí a pessoa vai falando o que ela pensa e você vai pensando. Lembram-se? Você vai pensando coisas que vão te levar, te ajudar a levar a uma conclusão, né? Se tiver dúvida, pergunta. Esteja certo de basear-se em conclusões sólidas, obtidas através da coleta de dados. Pergunte, não presuma, não conclua e não feche o diagnóstico sozinho. Analise a sequência do problema. Motivação, que é o que ela acredita, a situação, que foi o gatilho, e o comportamento, que está ligado ao coração. O problema se apresenta, como ele reage. E ele reage porque ele acredita naquilo. A mulher briga com o marido que chegou bêbado porque ela acredita que brigando ela vai resolver o problema. Ela acredita que brigando, xingando, ela vai ofendê-lo ou coisa assim, ou vai despertá-lo. Ela acredita naquilo, né? Insista sempre em qualquer etapa do aconselhamento. Amor, compaixão, respeito, confiança e esperança, sempre. Fazendo perguntas. Isto é importantíssimo. Você sabe fazer perguntas? Levanta a mão quem sabe fazer boas perguntas. Levanta a mão. Quem sabe perguntar? Ninguém. Então, vamos aprender, né? Vamos aprender. Perguntas fechadas. Não faça perguntas fechadas. Perguntas fechadas são aquelas que vêm com a resposta sim ou não. Você é... Tem mais um entrando aqui. Uhum. Você pergunta para uma pessoa, você é briguento? A pessoa te fala assim, não. Não respondeu nada. Você não sabe nada da história. Você pergunta, você vê isso nitidamente quando você faz essa pergunta, uma pergunta desse tipo para um casal, né? Vocês brigam muito? O que o homem fala? Não. O que a mulher fala? Muito. Não responderam nada. E responderam diferente. Evite perguntas cuja resposta é sim ou não, que são chamadas perguntas fechadas, mas perguntas abertas. Como aprender a perguntas abertas? Você vai voltar lá para o seu 7º, 8º ano do ensino fundamental, né? Vocês acho que fizeram fundamental, não fizeram ginasial? Eu fiz ginasial, né? Muito tempo. No tempo que a gente estudava, tem algum professor de português aí? Não? Uhum. Conjunções, né? Conjunções, lembra disso? As conjunções, elas ligam as orações. As conjunções, elas dão o motivo, não é isto? Então, em vez de você perguntar com resposta sim ou não, você vai perguntar como você briga. Aí a pessoa vai dar uma resposta. Briga gritando, briga xingando ou não briga. Como? Quando? Ela já vai te dar a ocasião. Me fala como é a briga. O que acontece na briga? Perguntas que a pessoa tem que desenvolver a ideia, ela tem que ir falando sobre aquilo, né? São perguntas que oferecem dados,
O porquê você pode deixar para depois, porque o porquê é o que vai te dar a condição da raiz. O porquê pode ser bem mais para lá. Quando acontece isso? De onde vem isso? São perguntas que te dão dados, que dão para a gente entender mais a panorâmica da questão. Não é isto? Depois, perguntas extensivas. A resposta vai dar um pouco de tudo, né? Então, você pergunta assim, me fala sobre a sua vida. A vida é grande, né? Então, a minha infância foi tranquila, a minha adolescência, depois o namoro, o noivado, blá, blá. Um pouco de tudo. Perguntas extensivas. Ou perguntas intensivas. É o contrário. Me fala sobre a sua infância. Me fala como é que era o relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Me fala como foi que você conheceu esse seu marido. Fala, dá mais, né? Fala mais sobre um aspecto da vida, né? Perguntas extensivas, uma leitura de superfície, perguntas intensivas, mergulham profundamente, tudo sobre um pouco, né? Ou, me fala como você ora. Me fala quando você procura a Deus. É bem objetivo sobre um assunto. Ela me dá índices, me dá coisas para eu pescar. Como é que é o relacionamento dessa pessoa com Deus? Como foi a origem dela, né? Com referência à sua história, a sua história de vida. Ouça as respostas ativamente. Por isso, quando você for atender uma pessoa, você desliga o seu celular. Você não esteja ocupada com outra coisa. Ouça atentivamente, porque Deus nos escuta. Deus escuta cuidadosamente e carinhosamente. Nós não podemos ler todos esses versículos, mas seria muito bom que a gente pudesse, não é isto? Ler como o Senhor nos ouve, né? Ele inclina o ouvido para ouvir a nossa oração. E é dessa forma que o nosso aconselhado espera que nós o ouçamos. Ouça carinhosamente e compassivamente. Procure não interromper. Procure não interromper o que ele fala. Faça uma pergunta por vez apenas. Valide a sua compreensão. Define, esclareça, explique e confirme se você entendeu. Tome anotações se você achar necessário. Sempre interprete através das lentes da palavra de Deus, né? No modelo das 3 árvores. A situação, que é o problema. O que está acontecendo no mundo da pessoa, o comportamento, que são os frutos ruins, o que está acontecendo com a pessoa nessa situação. Como é que ela está reagindo? Qual é o sol que queima a cabeça dela? Qual é a reação dela? O coração, o que essa pessoa está acreditando e o que ela está desejando nessa situação. Leve a pessoa a pensar das circunstâncias externas, dos frutos, para as
raízes. Ela deve chegar às raízes. E isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Depois que você fizer as perguntas, que você coletar os dados, como e por que esta pessoa está respondendo a esta situação na qual Deus a tem colocado e quais mudanças do coração e depois do comportamento são biblicamente indicadas. Quando você tem a resposta a isso, você está com o esquematizado do seu aconselhamento, né? O que está acontecendo, como ela está reagindo, é o propósito de Deus, o que tem dado origem, quais são as raízes, qual é o diagnóstico que você dá, né? E quais as mudanças? Aí a mudança é o contrário, né? Começa com a mudança da raiz, para depois a mudança do comportamento, são biblicamente indicadas. Para isso você precisa conhecer os objetivos. Leve a pessoa no terceiro, né? Então, você fez o diagnóstico, você percebeu a pessoa, a ansiedade dela, por exemplo, né? De onde vem? A ansiedade se manifesta com que fruto? Tem sintomas físicos, né? Suor, batimento cardíaco, né? Aceleração, insônia, falta de sono, coisas assim, são frutos ruins, né? Que aparece e que pode aparecer também em relação aos outros, aceleração, perturbação na vida dos outros, né? Ficar cobrança, né? Por que veio, por que não veio, telefonou, por que não telefonou, é tudo ansiedade, né? São fruto ruim. Falta de temor a Deus, que vem da onde? Vem de uma compreensão errada do propósito da soberania de Deus? Ou vem de um desejo de controle na vida dos outros? Ou pode vir de outras questões que podem aparecer depois? Aliás, semana que vem, desculpa, eu vou fazer um parêntese aqui, que o pastor Oswaldo me pediu para avisar vocês que a semana que vem teremos estudo de casos. E o caso que eu vou apresentar é relacionado com isso, por isso que eu lembrei agora, né? Eu não sei se a semana que vem sou eu, mas a semana que vem e a outra são estudo de casos. Então, leve a pessoa, e o desenho é muito bom, o esquema é muito bom para a pessoa perceber que os seus frutos e suas raízes são pecaminosas, que ela deve se arrepender, reconhecendo que aquilo é pecado, crer no Evangelho, isso daí é básico, porque o aconselhamento é para quem acredita, e adotar um estilo de vida que agrade a Deus. Lembram-se, na primeira aula, o objetivo da pessoa é resolver o problema, o nosso objetivo é levá-la a uma vida que agrade a Deus. Modelos e técnicas para confrontação bíblica em amor, né? Use o modelo direto da Bíblia. E perguntas modelo nós já estudamos como fazer, né? Trazer a pessoa a Cristo e as suas respostas. Essas perguntas, você não precisa ter esse questionário do seu lado direito na sua mesa, que não vai ficar muito conveniente você fazer um questionário. Mas você tem que ter essas perguntas na sua ideia, porque elas é que vão trazer índices, né, da solução do problema. Onde Deus estava naquela situação? Isso aí te dá a ideia da soberania de Deus na vida dela. Onde Deus está agora? E daí dá para ter uma ideia boa do que ela está buscando, né?
Se ela está buscando apenas a solução do problema ou se ela quer realmente ajeitar a vida dela. O que Deus quer com isso? Isso é muito importante. Que a pessoa entenda que Deus está se importando com a reação dela. O que Deus quer que você aprenda nessa situação. Olha, essa situação que nós estamos vivendo agora, de pandemia, não é isso? Gente, que horas que acaba essa aula? Às 7? Não, né? 7h15? Quem me responde? Eu acho que é 7h15, 7h10. É? Ah, tá. Então dá. Uhum. O que Deus quer com isso? Essa situação de pandemia, quanto que nós estamos falando isto? Quanto para as pessoas, né? Pessoas reclamando, pessoas se queixando, pessoas amarguradas porque não podem ir, porque não pode sair, porque não pode ver, porque não pode abraçar. Mas o que Deus quer na sua vida com isso? E na sua ele quer uma coisa, na minha ele quer outra. Porque ele é individual, ele te conhece pessoalmente. E como você acha que Deus olha você? Quando você faz essa pergunta, nossa, vem umas respostas que a gente, né? A gente se arregala, né? Como você acha que Deus está olhando você? Né? Ah, quando sai aquelas brigaiadas, eu acho que ele nem me olha, ou coisas assim. Ou ele não gosta, né? Mas leve a pessoa a entender que as reações dela não agradam a Deus. E se a reação não agrada, a vida dela não agrada a Deus. O que você acha que Deus pensa sobre o que você está fazendo? Nessa resposta, as pessoas são levadas a colocar as suas desculpas, os seus motivos pelos quais eles estão reagindo desse jeito, né? O que Deus acha, como se a minha desculpa fosse importante ou tivesse alguma importância aos olhos de Deus. O que tem importância é o que Deus acha, não a minha desculpa. Qual impacto tem tido sua ação sobre a vida dos que estão à sua volta? Nessa resposta discorre muitas tristezas e lamentações, né? Porque a brigaiada em família atinge não só o casal, como atinge os filhos, atinge as crianças, muitas vezes até os familiares menos próximos, como até muitas vezes os vizinhos que ficam impactados, além do mau testemunho que pode dar, não é isso? Então, essa resposta, ela leva a pessoa a refletir sobre as consequências da sua reação pecaminosa. O que você estava esperando realizar com isto? Quando você faz quando você tem essa conduta, seja de cobiça, seja de controle, né? Seja de orgulho, o que você está esperando realizar? O que você está desejando nesse momento? Vocês veem que essas perguntas, elas são todas indicativas de emoções íntimas. Emoções íntimas. E elas podem revelar outras questões que não vieram à tona na primeira conversa. Não vieram à tona na primeira conversa. Porque a pessoa pode
divulgar, né? Passar uma esperança ou uma motivação que ela tinha que não era a primeira. Que não era a primeira. Uma motivação que está oculta numa raiz de orgulho lá no fundo. E que muitas vezes a gente vai descobrir ou vai perceber só depois de 3, 4 encontros. Eu acho que eu contei para vocês, né, de uma moça, uma pessoa que eu atendi, que não ia para frente nem para trás o aconselhamento até o dia. Eu contei, não contei? Até o dia que eu pensei, vou parar com isso. E naquele dia ela me contou uma frustração enorme que ela tinha na vida. Mas uma coisa assim, eu não vou relatar qual é o problema, mas uma coisa assim, muito grave que acontecia no casamento dela. Entende? E que aí eu percebi que precisamos refazer a árvore. Precisamos refazer a árvore. Porque a raiz era outra. E demorou. Né? Se você pudesse mudar alguma coisa, o que você faria? Nossa, essa resposta... Vocês imaginam qual é a resposta que mais vem? Tem alguém aí que queira dar alguma sugestão? Se você pudesse mudar alguma coisa, o que faria? Mudaria o outro. Mudar o outro. E qual é o outro? Qual é o primeiro outro que você quer mudar? É o marido, claro. O marido. Justamente, né? Sempre. O que você faz com uma resposta dessas? Ué, você concorda? Não. Não, né? Não dá para concordar. Você tem que ser objetiva em dizer: Deus quer mudar você. Quando ele quiser mudar o seu marido é responsável pelas mudanças dele. Ninguém muda ninguém. Pode ser objetivo em falar isso para o outro. O outro vai mudar quando ele ficar convencido que deve mudar. Quando você mudar, o impacto da sua mudança pode levá-lo a perceber e querer mudar. Mas isso não é promessa, não está prometido na Bíblia e não é certo. Uma outra coisa objetiva, né? Nesse caso, quer mudar o outro. Eu estou atendendo você. O nosso trabalho é com você, não é com seu marido. E tem muita gente que traz assim o problema, ou eu falo sempre de marido, gente, porque eu só atendo mulher. Vocês que atendem marido, certamente escutam os problemas referentes às esposas, né? Mas nós temos que focar para o aconselhado que nossa ajuda é para ele, para a mudança acontecer na vida do aconselhado, independente do problema continuar o mesmo. Independente. Eu já tive muitas situações em que eu, animada pela palavra, olha, você muda a sua vida, você muda a sua reação. Olha, gente, em todos esses anos de aconselhamento, eu posso dizer com certeza, não tem quem não reaja bem a gestos de amor. Isso é um conselho que você pode dar. Não tem. Você muda a sua atitude e passa a reagir com amor, que o outro vai perceber a sua mudança. E a sua mudança pode
Olha aí, pode animá-lo ou incentivá-lo a corrigir as suas reações. Mas o nosso alvo é você, é a sua mudança em relação a uma vida que agrade a Deus, não que vá promover a mudança do outro. Uhum. O que mais você deseja nessa situação, né? Ah, eu quero o meu problema resolvido. Não é isso que nós desejamos. E na condução do aconselhamento, a pessoa respondendo direito, ela vai ter condições de desejar coisas melhores, vai mudar os seus desejos, vai mudar as coisas que ela quer diferente. O que mais você teme nessa situação, né? Ah, eu temo que meu filho vai embora e não volte mais. Eu temo que o meu marido vá embora e não volte mais. Ou que a minha mulher vá embora. Uhum. Ou eu temo que ele morre por causa disso. Né? Como é que responde com isso? São coisas que estão no controle de Deus. E se alguma coisa dessas acontecer, Deus não piscou. Ele não estava dormindo quando aconteceu isso. E nós vamos ter condições de lidar com essas situações. Olha aí, quanta gente morrendo de Covid, né? Quanta gente com medo desses hospitais, dessas pessoas internadas que estão morrendo, né? Deus não piscou em nenhuma dessas mortes. Que diferença fará isto para a sua eternidade? Já falei isso para vocês, né? Nunca vi ninguém se importar, nenhuma pessoa que veio pedir ajuda se importar com a eternidade. Elas se importam com o aqui e agora. Resolver o que está apertando. Como você gostaria que orássemos por você, né? E muitas vezes a pessoa encaminha para uma oração egoísta e apenas solução do seu problema. Vamos orientá-la na direção de orar pelo propósito de Deus, né? Orar por entender o propósito de Deus, por aprender dessa situação tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Costumo falar muito para as pessoas, aproveita tudo o que Deus quer te ensinar nessa situação, porque senão, numa situação de sofrimento como você está passando, não aprendeu nada, sofreu à toa. Que desperdício! E o Senhor quer te ensinar. Ele quer te ensinar a soberania dele, ele quer te ensinar paciência, ele quer te ensinar perseverança, ele quer te ensinar oração, né? Ele quer te ensinar tantas coisas, ele quer te ensinar relacionamento. Então, e essa aqui já é a terceira e última parte, nós já vamos ter que acabar daqui a pouco, né? Descobrindo o propósito da vida pecaminosa. Descobrindo qual foi o pecado, é o diagnóstico, né? Qual é o fruto ruim, falta de temor e de onde vem, mostrando para a pessoa claramente a raiz ruim. Perceba o propósito que deve ser mudado. Efésios 4, de 17 a 24, é um texto muito conhecido, aquele que fala, né? Você tira a roupa velha, você muda o teu jeito de pensar e veste uma roupa nova. Lembram desse? Lembram, né? E depois ele fala, longe de vós toda a amargura, a mentira, quem não trabalhava que trabalhe, então, aquele série de conselhos de vida prática. Leve a pessoa a perceber isto. Gente, vocês estão vendo que tem que ser coisas práticas e objetivas. Nós temos muitos conselheiros que, assim, piedosamente, olha, você leia um salmo e você ora. Isso está errado? Não.
não está errado, mas não é suficiente. A pessoa atrapalhada em seus problemas, ela precisa de diretrizes práticas de vida, né? Leve a pessoa a perceber o que está errado e como mudar. Chamando a pessoa ao compromisso de uma mudança piedosa. E este é o nosso último versículo, que é o versículo base da mudança, que é: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é útil para, primeiro padrão da escritura é ensino. Tem gente que não sabe, precisa aprender. Não sabe sobre soberania de Deus, ou não sabe objetivamente que a ira é uma manifestação de orgulho. Não sabe disso, não aprendeu. Que a ira pode ser dominada e deve ser controlada. Ensino. Segundo padrão da palavra, repreensão. Então, compromisso com Deus para aceitar a sua responsabilidade pessoal. O que é isso? Repreensão é: você está fazendo errado. A palavra de Deus fala que do jeito que tem que fazer. Referência, por exemplo, à mentira, né? E estabelecer um compromisso para reconhecer, é pecado isso. Terceiro padrão que esse versículo nos dá é correção. Compromisso com Deus para mudar, para buscar a mudança piedosa necessária. O seu compromisso é mudar o que está errado. Se é mentira, é parar de falar mentira e falar a verdade. Se é ira, é tirar essas manifestações erradas de ira e entender direito como deve reagir a sua ira. E quarto padrão é instrução. Quarto padrão é a solução. Compromisso com Deus para implementar a mudança em áreas específicas. Isso daí é a parte prática. Estabelecer os gatilhos. E para isso nós temos uma ampla bibliografia de assuntos específicos que falam sobre... Tem livros, né? E a nossa biblioteca é rica nisso. Livros sobre perfeccionismo, livros sobre ira, livros sobre mentira, sobre pecados intocáveis. Muito bom aquele livro. Então, sobre rebeldia, né? Sobre controle. E assuntos específicos que cada aconselhado nosso necessita de acordo com os seus pecados e suas responsabilidades em efetuar as mudanças. Essa é a bibliografia da minha matéria. Nós temos, acho que, uns minutinhos ainda. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Maria? Fala. Sayuri. Posso fazer uma pergunta relacionada, acho que mais à aula anterior? Sim. Assim, se nós somos conselheiros da fonte, a gente pode entrar com um padrão, né, como você sugeriu, falar das etapas, falar o que vai fazer, etc. Uhum. E quando você tem uma amiga, por exemplo, ela começa com um desabafo num café, mas ela depois, ela te chama novamente e ela começa, mas você não, ela está vindo ali como amiga, ela não está procurando um aconselhamento bíblico, assim, formalmente, né? O que você sugere? E você vê que você vai precisar conversar mais com ela, para poder, talvez, ajudá-la. Você sugere que a gente diga para ela, olha, vamos fazer... Eu clarificaria a situação. Olha, eu trabalho nisso, porque se ela te procurou, alguma coisa ela viu. Isso nós já vimos. Alguma coisa ela viu. Eu trabalho nisso,
E o meu trabalho é feito desse jeito. Eu uso a Bíblia. E para poder te ajudar, o nosso trabalho é feito com conversas, com perguntas, com respostas, e daí segue o curso normal. Mas tem que apresentar, porque senão fica um negócio informal, tanto para você quanto para ela. Pior para ela, né? Porque a gente vai levar seriamente o aconselhamento. Mas ela não. Ela não. E, notadamente, se é uma pessoa de fora, muitas vezes é pessoa que não é cristã, você tem que checar. E muitas vezes, e pode ser que no decorrer disso ela se desinteresse. Ou, respondendo às nossas orações, ela entenda, ela aceita, se converte e ajeita a vida. Como nós já vimos, né, Sayuri? Nós já vimos, já tivemos essa honra que o Senhor nos deu. Alguma pergunta mais? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Não, eu tenho uma pergunta, Maria. Fala, Eu entendi, né, em relação a tomar muito cuidado em relação à curiosidade. Sim. E quase que... Mas eu sinto, assim, é uma linha tênue, né? Porque eu entendo que nós não devemos ser curiosos em querer detalhes, muitas vezes, de alguma situação que não vai acrescentar, como a senhora falou. Mas algumas vezes é preciso que, assim, tenha que ter essa curiosidade para tentar entender. Então, eu fiquei meio confusa nesse sentido. Olha, Eu também. Você percebe quando é só curiosidade sua. Ou, no decorrer da história, você já pode delinear o diagnóstico. Né? Como eu contei para vocês, que a pessoa que eu atendi, uma moça, eu já tinha delineado que era um adultério, estava declarado. O que eu perguntasse a mais era curiosidade minha. Foi para o motel, não foi? Era questão de tempo, se foi ou se não foi. Entendi. Se ficassem com um diagnóstico fechado, não há necessidade mais de detalhes. Os detalhes não vão acrescentar, né, elementos suficientes para mudar alguma coisa. Ao menos eu tenho me dirigido por isto. E olha, a gente é levado a ser curioso e a querer saber, né? Porque, nossa, a gente gosta demais de saber da vida dos outros. Né? E olha, zíper na boca dessas coisas, né? Zíper na boca. Muito cuidado. Alguma coisa a mais? Maria, Oi, Cris aqui. Tá, boa. Bem, e você? Tudo bem, com a graça. Eu tenho uma pergunta, no final do passo 3, quando você colocou ali na parte da instrução na justiça, que você falou assim, que existem muitos livros bons que ajudam, né? Então, assim, você identificou, né, a situação, você viu que qual que é o pecado na pessoa e tudo mais. Você sugere essa leitura, você faz essa leitura junto com a pessoa. Como que você age nesse momento, então, no final, assim, quando você já tem o diagnóstico e tudo mais? É tudo isso, Cris. A leitura, nós temos que ter a leitura para conhecer o problema. Para conhecer. Por exemplo, rebeldia, né? Rebeldia tem um material do Dr. Swindle que é maravilhoso, te dá a espiral descendente da rebeldia. Quando eu me deparei com um negócio desse, eu peguei aquele material, transcrevi para a minha folha e eu tenho usado ele. E quando no diagnóstico a pessoa chega à conclusão de que o problema dela ou é mentira, ou é ira, ou é rebeldia, ou é controle, aí a gente, de acordo com a situação, você vê, ou você dá um material, olha, eu vou te dar um material para você ler, e depois nós vamos conversar sobre aquilo.
Aí a pessoa se instrui sobre o problema dela com aquele material, né? Geralmente, você não pode, se é conflito, você não pode dar o livro todo, né? Primeiro porque um livro todo, tem gente que lê, assim, uma página por dia e acha muito, né? Então, você dá 2 ou 3 capítulos de conflito, você dá, por exemplo, requisitos para quem tem muita briga. Você vai ler o primeiro capítulo lá do livro do Lupriolo sobre conflitos, que fala os requisitos essenciais. Ou, se é ira, você pega lá o livro do Dr. Robert Jones sobre ira, e você vê, se é ira oculta, você dá o capítulo sobre ira oculta. Se é ira extravasada, você dá o capítulo sobre ira extravasada. Se a pessoa lê o livro todo, melhor, ela vai se aprofundar mais. A bibliografia nossa, nós temos coisas muito boas. Tem, inclusive, dessas matérias, aquele livro do orgulho. Gente, vocês conhecem o livro do orgulho, do Dr. Stuart Scott? Que é um livreto de 27 páginas. É do orgulho à piedade, né? A humildade. A humildade. Do orgulho à humildade, né? Nós, na igreja, já vendemos, acho que mais uns 400 ou 500 livros desses daí. Esse livro, ele não faz mais, né? Quando eu encontro, eu compro, assim, 1 dúzia, 2 dúzias. E tenho aí na minha... E eu dou para a pessoa, você vai ler isso aqui. São só 27 páginas, você vai ler, numa semana vai. Vai ler, sim. E nós vamos abordar as manifestações, né? De orgulho, por exemplo, que eu acho muito importante naquele livro. E depois nós vamos conversar sobre elas. Aí a pessoa fala assim, eu só me encaixei em 15. As outras 15 você não entendeu, né, bem? Por isso que você não se encaixa, né? E assim a gente vai conversando, né? Mas para você poder indicar os livros, você tem que conhecer os livros. E por isso a gente tem que ir, sei lá, um frequentador assíduo da nossa livraria. Já deu o nosso tempo. Tem mais alguma pergunta? Eu estou aqui à disposição, porque eu não tenho mais nada para fazer. Não tem mais? Então, muito bom. Vera, você pode orar por nós, por favor? Para encerrar? Sim, posso sim. Senhor amado, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão precioso, Deus, de instruções, de conhecimento que a Maria tem tido com o Senhor ao longo de tantos anos, Senhor, e de muitas experiências. Nos ajude, Senhor, a ter uma dedicação em nos instruir também, em a gente ler, buscar, e nos dê sabedoria, Pai. Sabedoria para poder aconselhar as pessoas que o Senhor nos enviar, Senhor. Nos ajude na nossa caminhada, Pai, nessa caminhada de dedicação ao Senhor, na oração, Pai, e que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a estarmos lidando com as nossas questões, Senhor, diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.